Cara, pelo amor de Deus, que série foi essa? Tá viscerando um negócio muito melhor, viu? Mais uma série gigante terminou e mais uma vez estamos aqui de volta depois de algumas semanas para falarmos sobre esse anime. Eu vou ser bem honesto que eu tava achando meio difícil comentar porque eu fiquei meio puto com isso daqui. E como vocês viram, como eu queria estar elogiando isso daqui, viu? Já não bastava G-Witch, que o final foi extremamente apressado. Agora a gente teve um anime super estranho, com um monte de coisa confusa e um monte de blá 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 pseudocientífico, que no final não levou a lugar nenhum. Mas claro, aqui é para eu falar de um jeito detalhado do que eu achei desse novo Gundam, então vamos lá. Mas esse vídeo de novo vai ser um pouco diferente, já que eu vou estar fazendo ele naquele meu estilo, separar de alguns tópicos e falando do que eu achei e tal, e separando em algumas partes, começando pela do Hideaki Anno, que muitos ficam insistindo em dizer que foi ele que fez tudo do anime, blá blá blá, e depois a do diretor Tsurumaki, que cuidou praticamente de todo o anime, tirando as partes do Char que a gente viu da Guerra de um Ano, que aqui virou a Guerra de Independência de Zion, mas tudo bem. E aqui eu vou ser provavelmente um pouco mais direto ao ponto, então se prepare para um vídeo longo e como eu falei, esse vídeo ele funciona mais ou menos aquele estilo meio podcast, quase não vai ter edição, vai ter mais a gameplay do fundo, vira e mexe uma ilustraçãozinha para dizer alguma coisa. Mas vamos parar e sim, vamos ter spoilers também. E vamos ver aqui o que rolou e o que eu achei. Tá, mas Nelo, por que raio você vai falar primeiro da parte do Char se ele só teve um episódio e meio? Simples. Isso aqui é a melhor parte do anime e provavelmente a melhor construída. Por mais curta que seja, a gente conseguiu sentir aquele toque hideakiano que ele e o Shinji Higuchi, que não, ele não tá presente aqui, dão em suas obras Shin, mas com uma proposta de refazer o primeiro anime de Gundam. Só que dessa vez, como a gente todo mundo está cansado de saber, e se o Char tivesse roubado o Gundam? E meio que o que falei no primeiro vídeo ainda continua falando aqui, mas, poxa, se o anime fosse baseado nessa versão alternativa da Guerra de um Ano, seria uma produção muito mais interessante do que o restante da série. Como o Oda é aquele tipo de pessoa que tô trampando em coisa que eu gosto, então vou jogar um monte de referência, coisa da época, trazer trilha sonora clássica e tal, teria sido uma das melhores coisas já recebidas em Gundam nesses últimos tempos. Não me importaria de ter sido, provavelmente, só um filme, assim como foi Shin Godzilla, Shin Kamen Rider ou Shin Ultraman, mas, na boa, toda essa parte tem potencial de ser bem expandida. Por mais que o Anno fale que não quer mais dirigir anime depois que ele terminou o Evangelion Thirst Upon a Time, dá pra se perceber que nesse período a gente teve certas coisas que foram mal exploradas, muito pelo pequeno tempo que as acompanhamos. Como por exemplo a parte da Sayla pilotando o Gun Cannon com as cores similares ao primeiro Gundam, ou até mesmo conferir como estão a vida de outras pessoas, como por exemplo o Rambaral e o Garma. Por mais que eles tenham ou só sido citados ou aparecendo por breves momentos, dá pra se imaginar que provavelmente ambos estariam de boa se vendo com as patroas deles e não teriam sofrido o mesmo destino se lascando na mão do Gundam, já que o Amuro não chegou a aparecer fisicamente aqui, né? Mas saindo agora do que é praticamente a melhor parte do anime, e também eu não tenho muito a falar, pois vai ficar muito repetitivo, vamos pro resto que, mano, pelo amor de Deus, que caralho foi isso? Pra começar, o anime que de início tinha uma proposta até que simples, duelos de clã, acabou meio que extremamente apressado e estranho de assistir a partir pela metade. Nada contra enredo sobre multiverso ou coisa assim. Eu curto esse tipo de coisa, como por exemplo, quando fazem isso em séries de tokusatsu como Ultraman, quando às vezes aparece um personagem clássico ali pra salvar o outro, e aí faz uma ligação, uma ponte entre uma série e outra. Mas na boa, eu ia falar, como falei, o meu plano era fazer um vídeo com o roteiro tudo bonitinho, mas vou ter que separar em tópicos pra gente debater sobre isso. Indo aqui pela história, o primeiro ponto que eu quero trazer é
Poxa, os caras fizeram bastante coisa de referência a séries antigas, mas trouxeram os personagens ali meio que só pra trazer. Cara, muitos personagens ali que eles trouxeram, por exemplo, o melhor trabalhado pra mim ainda foi o Shia LaBeouf, porque ele foi um personagem da série clássica que apareceu só por meio episódio pra ser o inimigo da semana e depois morrer pro Gundam. Mas o resto ali eu senti, até mesmo dos novos, os caras apareceram só por aparecer. Um dos membros dos Titãs, por exemplo, olha, então, tem aqui os 12 Olimpianos, que são os Titãs, vamos fazer alguma coisa com isso mais pra frente? Não. Ah, vamos trazer uma personagem dos Murasamis, uma nova? Não, beleza, vamos trazer mais coisa aprofundada disso? Não. Ah, olha só, a gente trouxe aqui os Black Tristar de volta, a gente vai explorar eles de algum jeito? Não. Cara, eu fico me perguntando muito pra que isso daí. Tá, eu sei que é fanservice pro pessoal que assiste os Gundams antigos, que eles vão reconhecer e tal. Mas eu percebi que teve gente nova que tava assistindo os novos Gundams que não estavam reconhecendo quem era o personagem ou qual era a história. Só estavam aparecendo ali por... apareceu e pronto, tá. Se a gente olhar para um canto mais isolado, dá pra entender que, talvez não seja importante, mas você nota que os caras meio que jogam aquele arzinho de mistério de quem que é esse cara aí, hein? E o pessoal que é fã de é aquele cara, é aquele cara. Inclusive, até o próprio mundo, ele é muito pouco explorado. Tipo, caramba, a gente tem um mundo onde Zion venceu a guerra, bacana. Mas a gente vai explorar mais a fundo como tá a situação de todo mundo, como tá a federação, como tá o restante de Zion, como que tá o resto da galera, esses personagens de outras obras, não necessariamente núcleo do primeiro Gundam ou do Zeta que eles também trouxeram? Não vamos explorar não. A federação ela ainda tá por aí, mas vamos falar mais sobre isso? Não. É tipo, pra que então? Os caras podiam ter um negócio ali bem grande, mas não conseguiram explorar. Seria até mais interessante, poderiam falar, mas podia ter maior quantidade de episódios, sei lá o que, mas uma coisa ou outra. No primeiro episódio, por exemplo, eles podiam ter dado aquelas boas e velhas explicações de animes dos anos 70, 80, que, olha, então, enquanto os caras estão andando por aí, eu tô narrando o que tá acontecendo. E ficou meio que, por isso mesmo. Até mesmo a gente teve, essa obra foi uma referência a um livro do final dos anos 50, início dos anos 60, que é O Homem do Castelo Alto. Eu acabei dando uma procurada para saber um pouco do final do livro, sobre a obra, mas para quem não conhece o que se trata esse Homem do Castelo Alto, eu vou dar uma resumida aqui. É basicamente uma história de universo alternativo, onde o eixo, sim, Alemanha, Japão e toda essa galerinha ali, eles venceram a Segunda Guerra. Só que daí eles meio que cada um pegou um pedaço do mundo. Parece que eu me lembro, os Estados Unidos ficou com uma parte os Estados Unidos ficou com uma parte da Alemanha do Japão, o Japão pegou o Brasil e aí vai. Só que no final do livro a gente descobre que tem, na verdade, durante o livro tem um outro livro dentro que tá tentando ser banido pelo Partido Nazista, que seria tipo, vou falar o nome em inglês, The Grasshopper Lies Heavy. E que diz que existe um mundo alternativo onde os aliados venceram a Segunda Guerra. Só que não é a Segunda Guerra do nosso mundo, é uma outra Segunda Guerra alternativa, onde os Estados Unidos entrou um pouco mais cedo na Segunda Guerra, não parece que antes mesmo do ataque a Pearl Harbor, e que depois deles conseguirem vencer os nazistas, que os Estados Unidos estava muito mais potente antes, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha entraram numa espécie de Guerra Fria. E no final do livro a gente descobre que o autor desse Grasshopper Lies Heavy era um cara que ele meio que tinha visões desse mundo paralelo e descobriu falando, olha, a nossa realidade aqui que a gente tá não é a realidade verdadeira. A realidade verdadeira é a realidade desse livro aqui. E o T-Quax, ele entrou mais ou menos nessa. Foi um negócio muito engraçado, porque quando tava saindo os episódios, principalmente quando teve a revelação que o outro lado era uma linha do tempo alternativa, muita gente ficou falando, não, é o primeiro Gundam. Só que o pessoal não parou pra prestar atenção que a própria Lala diz, é um mundo onde o Char morre pro Gundam. Pro primeirão, não o Nu, não o Zeta, não o Double Zeta, não o Victory, não o Turney, não o Unicorn. O primeirão. E se a gente lembrar, no primeiro Gundam, a Lala que morre pro primeiro Gundam.
E o pessoal, não, é porque ali é linha tempo original, depois, gente, é uma linha tempo alternativa. Até o próprio final do anime comprova que a gente tá vendo tudo linha do tempo paralela. E o negócio foi interessante, essa proposta? Na ideia sim, mas na prática ficou às vezes tão jogado algumas coisas aí que entra naquilo que vou comentar agora, que é a questão do fanservice. Sim, como eu falei, vou ser meio repetitivo aqui, mas o fanservice nesse anime da gente ver os personagens antigos é tão... Por que eu falo isso que parece vazio? Bem, fanservice, como a gente sabe, é um negócio que é feito pra agradar o fã. Só que aqui, eu senti que foi tipo, olha, você se lembra desse cara? Olha ele aí, vamos explorar ele mais a fundo? Não, pelo menos eu digo que não foi aquele tipo de referência que os caras botam no, vamos dizer, desespero pra dizer, olha, eu entendo muito dessa obra, hein? Olha só, a gente entende, a gente botou referência ao negócio, venha, faça seu vídeo aqui no YouTube aqui pra gente ficar fazendo teoria, e na verdade você pensa que é um vídeo review, mas na verdade é só um vídeo pra gente falar 4 gazilhões de referências, viu? Pois é, aqui senti o negócio, não, beleza. Inclusive, muito papo que eu vi de uma galera aí. Tem outros que comentam mais, mas eu percebi que a maioria dos destaques da semana, quando você ia ver de spoiler, era simplesmente, olha, apareceu um personagem antigo. Olha, apareceu o fulano antigo. Claro, quando às vezes aparecia um Mobile Suit novo, ou algum acontecimento, entre aspas, impactante, o pessoal debatia mais. Mas parecia que o pessoal estava muito mais assistindo a série pelas referências às coisas antigas. De novo, não vejo nenhum problema nisso. Eu também gosto quando vê essa galera antiga reaparecendo. Só que os personagens novos ficaram tão escanteados. Quase você não vê ninguém lembrando deles. Claro que a gente tem milhares e milhares de fanarts aí da Mate, da Nyan e do Shuji e da galera. Mas quando você vai ver discussão da história, é tipo, olha o fulano antigo, olha o ciclano antigo. E falando até em questão de personagem, tem uma coisa que eu achei muito bizarra aqui, como as tramas aqui são muito comecinho, o trama começa no episódio e termina no mesmo. Nada contra animes episódicos, mas eu acho que depende da medida que os caras querem fazer. Por exemplo, se eles estão querendo fazer um anime de 24 ou até muito mais episódios, como era até mesmo animes antigamente, que duravam 90, 100... Tudo bem fazer o negócio do inimigo da semana e tal, porque vai dar um tempinho ali pra dar uma folga da trama, pra você apresentar alguma coisa inédita e tal. Mas aqui ficou tão... Olha, apresentamos um personagem novo. Morreu, que pena. Ou até mesmo trazer, como por exemplo, os próprios Black Tree Stars se aparecendo. Que eles vão tacar uma trama interessante dos três aqui? Vamos explorar eles a mais? Não, a gente vai lembrar disso depois. Não. O único interessante mesmo desses episódios avulsos, desse iniciozinho que era só focado nas batalhas de clã, foi simplesmente o da Chico. Porque eles trouxeram aquela ideia mais ou menos do cara que lutou na guerra, mas ficou tão bitolado nesse negócio de a guerra eu preciso guerrear, e também tão nesse negócio da questão do luto e de vingança. E foi um negócio interessante ver um personagem, até onde eu me lembre das obras que eu consumi de Gundam, não vou falar tanto dos mangás, porque nem todos têm traduções, e também até dos livros. Ela, se não me engano, foi a primeira que eu me lembre que tem mais ou menos uma trama desse tipo, mas eu preciso derrotar aquele cara porque aquele cara matou um amigo meu. E a outra negativa, de novo, é que eu percebo que esse anime ele joga muita coisa na tua cara e não elabora. Por exemplo, ficar jogando 30 zilhões de balelas científicas, nomes que não dão às vezes em lugar nenhum, só uma coisa ou outra explicada, como o próprio fenômeno Zeknova, por exemplo. Mas isso eu pego muito até no próprio final, onde eles não explicam, tipo, o Shuji veio do outro lado, legal, mas quem é esse maluco? O Amuro aparentemente tá dentro do T-Quax. Tá, como ele foi parar ali? Teleportou com o fantasminha da força ali, e entrou dentro do mecha, sequestraram ele e botaram ele ali. Vamos explicar? Não. Olha só, a Lala conseguiu criar uma porrada de universo. Legal. Mas como é que um New Type conseguiu chegar nesse nível? Não precisa explicar, não explicou. Mas esse último negócio de
coisas meio Super Robot em Gundam, meio que é aquele treco. Aceita. Inclusive, eu acho que os caras tacaram inclusive até o próprio nome do T-Quax, os caras se esquecem. Por mais que entre que Quax lá no negócio de programação seja basicamente nós não temos um nome ainda, a gente precisa colocar depois. Eles não explicaram porque só lá, olha, ele tem um nome real, mas eu tentei acessar aqui, só que, vamos explorar isso? Não. E fica nessa de jogaram coisa demais na nossa cara e não explicaram mais a fundo. Inclusive, até onde a gente saiba, não vai ter continuação, até onde está sendo feito esse vídeo. Agora vamos logo pros personagens, que eu meio que falei um pouco deles, mas vamos elaborar isso melhor? Cara, eu vou dizer que os 3 principais não tem tanto desenvolvimento interessante assim. Você não entende, eu nem cheguei a entender, por que as motivações, por que cada um age assim, e aí vai. Por exemplo, a Mate, a Nyan, a gente percebe que ela é uma adolescente praticamente pirraça, emputecida com o sistema e meio rebelde. Coisa que faz um tempinho que a gente não vê esse tipo de personagem em Gundam. Mas a gente vê que ela tem algumas coisas ali, provavelmente com a mãe. Ela tem essa questão de, eu quero me livrar dessa colônia aqui, que eu acho chato, eu quero conhecer a Terra e tal. Mas faltou um pouco daquilo. Deixa eu explicar o que aconteceu antes, porque no último episódio a gente vê uma cena dela, que ela tá, no caso, no celular. E no celular tá uma foto dela, criança, provavelmente lá dos seus 4, 5 anos. E ela tá com o cabelo igual da mãe, cabelo azul. E se a gente prestar atenção, o cabelo dela tá pintado, já que tem partes ainda que tem aquele degradezinho azul. Vamos explicar por que ela ficou assim, o que aconteceu nesse tempo? Não. A mesma coisa da Nyan, que ela é uma personagem que eu achei até um pouquinho mais interessante. Eu achei que não precisava ter tanta explicação, porque tudo dela é um negócio meio subentendido. Porque dá pra ver que ela é uma refugiada de uma colônia, que a gente não sabe o que aconteceu direito. Só que a gente vê que o nome dela talvez podia ser Nyan, sim. Mas talvez podia, sei lá, o nome dela ser outra, não. E a gente percebe que provavelmente ela é tailandesa, já que ela menciona um prato tailandês. E ela chegou a comer até num restaurante que era tailandês. E depois o resto meio que fica tipo, eu me apaixonei por Luxude. Tá, do nada, se bem que, né, esse negócio de romance de adolescente hoje em dia acontece muitas vezes de web namoro, gente começando a se apaixonar do nada, o cara respira, o cara, já estou apaixonado. E o Shuji, de novo, o que raios é ele afinal? Porque de início a gente viu que ele tava pilotando o primeiro Gundam, o Akai Gundam, o Red Gundam, o Gundam Vermelho. Do nada ele, meu planeta está me chamando aqui, gente, vou meter o pé. E depois ele volta e o Char fala que simplesmente conhecia ele, tinha o primeiro Gundam. E aí do nada ele fala que veio do outro lado e que tinha matado a Lala milhões de vezes pra conseguir criar um novo universo. E você fica meio tipo, tá, né, é aquele problema de novo que eu falei mais cedo. Os caras fazem a porra de uma história e simplesmente ficam jogando tudo na nossa cara e não explica. Eu não sei de novo se eles vão inventar algum filme, mas pelo amor de Deus, né? E até mesmo agora falando de Zeon, que, cara, Zeon aqui tem uma presença tão ruim, que você esquece dos caras. Porque vamos lembrar que todos os outros animes de Gundam, sempre que a Zeon era mencionado ou aparecia, você ficava com aquela tensão. Do tipo, nossa, o que os caras estão aprontando? Nossa, os caras soltaram. Nossa, eles estão com o novo líder, estão com o novo robô. O que será que vai acontecer agora? Aquela tensão, tipo, nossa, é aqueles vilões antigos muito fodões. E aqui você olha pra eles, você vê muita presença de Zeon, você fica, é Zeon. Legal. Tá tendo uma guerra civil ali dentro, os dois se odeiam. Beleza. Coisa que, de novo, fica naquela de... que eu vou falar já que é a grande trollada desse anime. De você pensa que é um anime que dá pra ver solto? Mas você precisa pelo menos entender o que está acontecendo nos Gundams anteriores. Então você fica meio naquela de... pra quê? E vamos lembrar que Zeon até mesmo, acho que todos os vilões normalmente desses Gundams mais antigos, sempre que eles apareciam, sempre tinha aquele negócio daquela presença do tipo, caraca, tamo lascado, como que será que esses caras vão derrotar eles? Aquela vibe bem de
Império Maligno. Por mais que tinha os pilotos que fossem de boa e você começasse a admirar como o Anavel Gato, do Stardust Memory, ou até mesmo os outros caras são bem mais maus, ou filho da puta, como o Papatimo Sirocco, ou até mesmo a própria... como a própria Raman, por exemplo, que você vê ela no final do set e você fica ela meio tipo, mano, o que que tá passando na cabeça dessa guria? O que que ela vai aprontar? Você olha aqui pra galera de Zinho e você fica... ah, legal. Agora eu vou falar real aqui. Provavelmente a única coisa boa desse anime, a trilha sonora. Tá, por mais que a trilha sonora orquestral eles tentaram ser uma Sawano Hiroyuki pra imitar o que a gente viu em Unicorn, as músicas cantadas são muito boas. Tanto a abertura, quanto o encerramento, quanto as músicas que tocam durante algumas cenas, que pela primeira vez eu vou dizer, acho que esse é o Gundam com mais trilha sonora cantada que eu já vi. Cara, elas combinam muito, principalmente com a vibe meio noturna que o anime traz, já que a gente vê que, como é mais de noite, dá pra deixar muito mais brilhante as coisas assim. Eu até achei interessante deles terem chamado um pessoal mais, digamos, de nicho, como a Suisei. Ah, mas Nelo, o VTuber é muito conhecido, a Suisei é muito famosa. Sim, é, mas vamos lembrar, VTuber é um nicho que o pessoal conhece, não é todo mundo que assistiu um Gundam que vai, eu conheço essa VTuber, principalmente aqui no Brasil, que VTubers é um negócio fácil de dizer, todo mundo conhece, que é amplamente divulgado. O pessoal sabe, mas não é todo mundo que conhece VTubers. Ou até mesmo a que cantou a música que toca em uma das cenas do episódio final, que foi logo uma cantora da Indonésia. Nesse caso, eu vou dizer que eu achei muito boa. Inclusive, eu percebo que tem muita, até vou passar aqui para a parte do traço, mas eu vou falar das cenas. Eu percebi que vai ter muita cena nesse anime que os caras vão fazer edição para aquelas aberturas de vamos falar sobre a franquia Gundam, e os caras botam um monte de cena, hype, tiroteio, explosão, etc. Ou até mesmo quando vai fazer alguma apresentação sobre Gundam, e aí os caras colocam esse tipo de coisa. E agora eu vou entrar na parte aqui do traço, que provavelmente desde o início foi a coisa mais polêmica desse Gundam novo. Eu vou ser bem honesto que o traço em si não me incomodou muito. Eu achei ele até simples e algumas cenas são até que bem fluídas. Ele pegou aquele estilão, me lembrou um pouco Die Buster misturando, claro, com a Take que fez as artes de Pokémon. Mas eu fico naquela pergunta maluca de... pra que vocês fizeram um anime com dois períodos diferentes, com dois traços diferentes? A parte do Char é totalmente um negócio, enquanto aqui a gente vê o resto da parte da Matthew é totalmente outra. Quando comecei, teve uma parte, quando eu vi esse negócio de outros universos, eu fiquei numa sensação de que, provavelmente tem um universo que tem o traço do Gundam original, ou no caso aqui a gente vê o traço que é mais característico, que se baseia no antigo, que é o que pegamos do Unicorn, Narrative, Hathaway Slash, The Origin e o Cuckoo's Nome Island. Mas no final, não, é tudo ali a gente viu no mesmo universo. Como o Char sobreviveu? O Char foi teleportado, encontrou um chute novo, que você tá repetindo, não explica. Então eu fico daquela de... pra que dois traços, cara? Não era mais fácil ter, de repente, ter padronizado todo mundo igual? Agora, vamos falar aqui no geral? Cara... pra mim, opinião minha, é um Gundam ruim. Mas vou ser bem honesto, pra mim ele não é um dos piores Gundams. Eu diria que ainda tá um pouquinho... assim, ele é aquele que tá quase batendo na trave pra falar, nossa, que anime ruim. E também eu vi algumas pessoas comparando eles com... qual que você prefere, G-Witch ou esse daqui, o Gepato? Eu vou ser bem honesto, eu prefiro mais o G-Witch ao Gepato. Sim, eu chamo de Quax de Gepato. Porque eu achei que G-Witch teve uma construção muito melhor em vários aspectos. Mas é aquele único problema que eu tenho, é que a segunda metade, por mais foi mais interessante, foi aquele negócio de meter o pé na tábua e depois esqueceram e meteram um Deus Ex Machina. Aqui foi um negócio de início ao fim que você não sabe o que os caras estavam querendo. Aliás, eu até de um lado agora vou falar aqui de um assunto espinhoso que é sobre a fandom.
Cara, eu fico feliz de ver que tá tendo bastante gente se divertindo com Gundam, que começou com o G-Witch, começou agora aqui com o T-Quax também. E até mesmo vendo fanart, eu participando dos memes que a galera comentou, gente que nunca ouviu falar de Gundam e decidiu conferir. Mas eu tô notando que isso daqui tá me lembrando um pouco a situação do episódio 8 de Star Wars, Os Últimos Jedi, onde o pessoal ficou meio dividido. O bom aqui é que não foi numa escala grande, ainda bem. Eu percebo que tá muito naquele nível. Se você fala que você não gostou, um cara que gostou vai vir te xingar e vai falar que você não é fã de verdade porque você não entende a essência da franquia, blá 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 blá. Aí se você fala que gostou do show, vai vir um cara reclamando, falando que você não quer, que o show é horrível, que você não devia ter gostado, porque destruiu Gundam, porque eu vou dizer que eu percebi que desde Witch from Mercury, Suicide no Major, G-Witch, Bucha de Mercúrio, a fanbase de Gundam começou a dar uma crescida. Aqui no Brasil, nem tanto, mas eu percebi que agora não tem mais tanta gente reclamando. Na época que eu comecei a acompanhar a franquia, que foi lá pelo Iron Blood Orphans, eu lembro que era aquele negócio de mecha do geral. Ai, você gosta de mecha? Ai, que treco tosco, você vê esses caras brigando, e aí você ia ver. Eu gosto de anime de mecha que quando é sobre o drama humano, não sobre os robôs. E aí depois agora começou a aumentar, principalmente com mais youtubers que também começaram a falar sobre a franquia e fazendo vídeos até que excelentes também. Mas eu percebo que na gringa o negócio aumentou tanto que o pessoal começou a ficar nesse nível de pelo amor de Deus. E eu vou logo adiantando aqui. Quando anunciarem mais coisa do live action da Legendary, a fandom aqui no Brasil vai crescer muito, mas provavelmente vai atrair muita gente que não vai estar dando muita bola pro anime, ou igual tá acontecendo atualmente, vai assistir Gundam só porque eu tenho que botar na listinha pra dizer que eu assisti. Pois na verdade eu tô vendo porque eu quero ser socialmente aceito, porque todo mundo que se considera otaku tem que ver o negócio. E com Gundam, quando sair live action, não duvido que vai ter muita gente aí que vai estar farmando conteúdo e vai ter umas brigas muito mais sinistras. Principalmente entre o pessoal que é fã há mais de 10 anos contra a galera aí que começou a assistir, que o pessoal chama assim, até mesmo entre o que vai assistir, que vai querer consumir os antigos. E também vai ter a briga entre aqueles caras que são chamados de fãs turistas, que só é fã de Gundam quem consumiu, que eu só tô assistindo aqui, mas eu preciso dizer que não quero que Gundam seja assim, seja assado. Porque Gundam na verdade é sobre briga de robô e que não tem drama humano, nhé. Aliás, é justamente sobre esse negócio de termos uma nova fandom que eu percebi que esse anime acabou sendo um negócio muito mais... não, pra que ele é, carai? De um lado, a gente vê o que eles trouxeram uns personagens antigos pra chamar a atenção do fã antigo. O cara que gosta lá, que viu os primeiros Gundams, o cara que parou de assistir, o cara que, sei lá, viu 3 coisas da série principal e decidiu e viu, olha, estão trazendo o Chart de volta. Mas também eu vi que eles fizeram com muito desse traço novo e uns personagens novos no universo principal, mesmo sendo paralelo, como Thunderbolt e The Origin. Sim, essas duas obras são universos paralelos, já é um negócio confirmado, como Thunderbolt foi coisa do próprio criador que ele queria fazer uma útil sake própria, enquanto The Origin é uma espécie de reboot. Mas aqui eles fizeram aquilo de... caramba, vai ser pra quê? Por quê? O cara que tá vendo os caras pelos personagens antigos, eu percebi que alguns não ficaram muito felizes por ter visto os personagens novos, quando aquela de... cara, eu não quero saber desse trio, não quero saber de drama adolescente, eu não quero saber que um tá querendo falar que o outro ama o outro. Eu quero ver a galera antiga. Enquanto o pessoal novo, eu percebo que, como aconteceu com uns amigos meus, ficaram vendo a trama de coisa de... cara, mano, o que esses caras estão falando? O que é Zion? O que é Zabi? Por que o Giren aí tá querendo fazer isso? O que o outro tá querendo fazer sei lá o quê? O que tá acontecendo? Aí toca a música do clássico e o cara fica tipo, bacana, que música é essa? Então ficou daquela de, um anime feito pra novas gerações, mas no final ficou... mas no final é um anime que não é pra ninguém, porque ficou muito
Ah, legal, olha só, tem coisa pra gente antiga, tem gente pra coisa nova. Eu vou dizer que como um anime pra introduzir Gundam pra uma nova geração, eu ainda acho G-Witch muito mais bacana. E o pior é que vamos lembrar que aqui no Brasil eu vejo muita gente com aquele negócio de reclamar de animes antigos. Ai, que o traço é tosco. Ai, que é datado. Ai, porque o traço, porque nhenhenhé, nhenhenhé, nhenhenhé. E aí fica naquela de muito provavelmente esses caras nem iriam se dar ao luxo de querer conhecer, por exemplo, o primeiro Gundam, ou até mesmo um Zeta, ou até mesmo, provavelmente animações dos anos 90. Eu diria que talvez, mas só o máximo que eles iriam consumir se fosse tipo a coisa mais popular que tem, como um Dragon Ball da vida, que às vezes não é nem Dragon Ball, porque Dragon Ball vamos lembrar que o pessoal não dá muita bola, mas eu pegaria mais a fase Z, que é um negócio ali finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, que eu não vejo o pessoal às vezes reclamar, por mais que tenha começado. E, inclusive, meio que vocês já perceberam que eu falo isso, eu digo que esse Gundam é um péssimo lugar pra se começar, né? Eu já vi gente que às vezes fala, ah, dá pra começar o T-Quax, ou até mesmo recomendando, ah, assiste o T-Quax, ele é um Gundam novo, e sei lá o que, e sei lá o que, e sei lá o que. Só que era aquilo, tava no início do show, a gente não esperava ver o que fosse acontecer, nem eu esperava tudo essas maluquices, ou que fosse um anime de Gundam, provavelmente mais fora da caixinha que eu já vi, com muita loucura e tal. Inclusive até mesmo pode acabar fazendo com que outras pessoas que foram começar esse Gundam comecem a evitar, porque vai pensar, nossa, Gundam é um anime com coisas muito exageradas e malucas e que não fazem o menor sentido. E aí o cara vai dropar a franquia pra valer. Mas eu sou daqueles do tipo que espera que o pessoal consuma Gundam, assista. Não precisa assistir todos os animes. Ou pelo menos conheça o primeiro, saiba a importância dele e tal. E eu meio que é isso aqui que eu tenho que falar. Eu já praticamente falei tudo. Então eu espero que vocês tenham curtido aqui esse meu vídeo meio diferentão, nesse formato meio bate-papo. E eu vou ser honesto, eu não sei o que esperar do que vai ser da franquia daqui pra frente. Temos projetos já confirmados, mas alguns vão ter histórias alteradas, como o segundo filme de Fatal Slash, que já falaram que vai ser diferente do livro. Não que eu tenha lido o livro, eu só cheguei a ler uma parte dele, eu vi mais o filme mesmo. E o resto é meio que tá naquela de um dia sai, um dia sai, um dia sai. Mas vendo como tá esse negócio que todo Gundam vai ser pra tentar agradar as novas gerações, eu tô achando que vamos ter umas coisas meio malucas aí. E agora eu realmente vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se quiserem aí, bora trocar um papo aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!